E se a morte de um povo inteiro começasse com um gesto simples, uma inclinação que alguém se recusa a fazer? E se o destino virasse dentro de um palácio, não por uma batalha, mas por uma assinatura selada em cera? E se numa noite aparentemente comum, um rei poderoso não conseguisse dormir, e essa insônia abrisse uma fenda no que parecia inevitável? E se a pessoa que poderia mudar tudo carregasse em silêncio um nome que ninguém ali deveria saber? Suzã, a cidadela real, não era apenas uma cidade, era uma vitrine do império. Muros altos, portões vigiados, corredores de pedra polida e salões onde o ar parecia sempre perfumado, como se a própria presença do rei exigisse que o mundo cheirasse a ordem. Ali o poder tinha ritmo, passos de guardas, o roçar de túnicas finas, o som de sinetes e selos, a pressa contida de mensageiros que nunca corriam de verdade, mas sempre pareciam atrasados. Foi nesse cenário que uma jovem judia, órfã, criada por um parente mais velho, entrou na história como quem entra num lugar onde não queria estar, e do qual não poderia simplesmente sair. O nome dela era Esther. Também era chamada de Hadassa. O texto conta que ela havia sido criada por Mordecai, judeu que vivia em Suzã, homem de olhos atentos e presença discreta, que frequentava os portões do palácio como tantos outros que dependiam das notícias e do movimento da corte. Naqueles dias, o rei era Assuero, senhor de um império vasto, acostumado a ser obedecido antes mesmo de terminar uma frase. E por razões que a própria narrativa coloca como parte do desenrolar dos acontecimentos, a rainha anterior já não ocupava seu lugar. O palácio, então, buscou outra. Esther foi levada, como outras jovens, para os cuidados da casa das mulheres. O lugar tinha seus próprios cheiros, óleos, perfumes, tecidos guardados, água aquecida em bacias, e aquele silêncio particular de quem vive esperando ser chamada pelo nome. Não era um mundo de liberdade, era um mundo de preparação. O corpo precisava parecer perfeito, a postura precisava ser exata, e o coração? O coração era algo que ninguém ali perguntava. O relato diz que Esther agradou aos olhos de quem a viu, recebeu favor, recebeu o que as regras ofereciam. E quando chegou a vez de ser apresentada ao rei, ela levou apenas o que lhe foi indicado. Nada em excesso. Nada que chamasse atenção além do inevitável. Assuero a amou mais do que as outras, e colocou a coroa real sobre a cabeça dela. E naquele instante, a vida de Esther mudou para sempre, mas o perigo ainda estava escondido, como lâmina sob tecido. A corte continuou girando, e Mordecai continuou ali, nos portões. Foi ali que ele ouviu um sussurro perigoso. 2 oficiais planejavam atacar o rei. Conspiração em palácio não costuma vir com gritos. Vem com olhares, com frases partidas, com a certeza de que ninguém está ouvindo. Mas Mordecai ouviu. Ele avisou Esther. Esther, avisou o rei, em nome de Mordecai. A investigação confirmou. E aquilo foi registrado nos livros das crônicas, diante do rei. Uma linha escrita, um favor anotado. Nenhuma recompensa naquele momento. Apenas a memória guardada em papel e tinta, esperando, sem saber, o dia em que seria lida de novo. Então, um homem subiu. O nome dele era Ramã, filho de Hamedata, o Agagita. O rei o exaltou, elevou seu posto, colocou sua cadeira acima de todos os príncipes que estavam com ele. E, quando Ramã passava, os servos do rei, nos portões, se inclinavam. Era o costume, era a regra, era a forma visível de um poder invisível. Mas Mordecai não se inclinou, não se prostrou. Não foi um ato barulhento, foi um ato imóvel. Um corpo que não cede, um olhar que não desce, um silêncio que diz não, sem pronunciar palavra. Os homens ao redor perceberam, perguntaram, insistiram dia após dia. Mordecai manteve a postura. E quando aquilo se tornou incômodo, contaram a Ramã. Não por justiça, mas por medo, por inveja, por necessidade de se alinhar ao lado mais forte. Ramã viu, e, em vez de buscar apenas a punição de um homem, desejou algo maior. A recusa de Mordecai não feriu apenas a vaidade, feriu o símbolo. E Ramã decidiu que não bastava derrubar um judeu, era preciso apagar todos. Para isso,
Ele fez o que homens do império sabiam fazer bem: transformou o ódio em política. Hamã procurou Assuero e apresentou a questão com palavras escolhidas. Não falou em vingança, falou em ordem, falou em risco. Disse que havia um povo espalhado pelas províncias, com leis diferentes, que não cumpria as leis do rei, e que não convinha ao rei tolerá-lo. E sugeriu que um decreto resolvesse aquilo de uma vez, e ainda ofereceu uma soma grande para os tesouros reais. O rei, no relato, não pede provas longas. Ele tira o anel sinete da mão e o entrega a Hamã. É um gesto pequeno, mas é como entregar uma espada. O decreto foi escrito, foi traduzido para as línguas das províncias, foi selado com o anel do rei, e foi enviado por mensageiros. A ordem determinava que, em um dia marcado, todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres, seriam destruídos, mortos e exterminados, e seus bens saqueados. O dia não surgiu do nada. O texto diz que Hamã lançou por, isto é, sorte, para escolher a data. E a sorte caiu no 12º mês, no dia 13. Enquanto os mensageiros saíam, o rei e Hamã sentavam para beber. A cidade de Suzã, porém, ficava confusa. É a imagem de um império que brinda enquanto um povo recebe sua sentença. Quando Mordecai soube, não reagiu com diplomacia. Ele rasgou as vestes, vestiu pano de saco, cobriu-se de cinza, e saiu pela cidade com um clamor grande e amargo. Não era apenas lamento, era protesto. Era dor que não cabe dentro de casa. Ele chegou até a porta do rei, mas não podia entrar assim. As regras não permitiam. O sofrimento, ali, era uma coisa que precisava ficar do lado de fora. Em cada província, o mesmo: luto, jejum, choro, gemidos. Muitos se deitavam em pano de saco e cinza. O decreto havia viajado mais rápido do que qualquer pedido de misericórdia. Dentro do palácio, Esther recebeu notícia do estado de Mordecai. Mandou roupas para que ele tirasse o pano de saco. Ele não aceitou. Então ela enviou um dos eunucos do rei, Ataque, para saber o que era aquilo, por quê, para quê. Mordecai contou tudo. Falou do dinheiro que Hamã havia prometido aos tesouros do rei. Mostrou a cópia do decreto. E deu uma ordem com peso de desespero e clareza. Esther precisava ir ao rei. Precisava suplicar. Precisava interceder pelo povo. Esther, ao ouvir, respondeu com o medo que qualquer pessoa sentiria naquele lugar. Havia uma lei. Qualquer homem ou mulher que entrasse no pátio interior para falar com o rei, sem ser chamado, seria morto. A exceção era se o rei estendesse o cetro de ouro. E Esther não era chamada havia 30 dias. 30 dias é tempo suficiente para um coração se encher de perguntas. 30 dias é tempo suficiente para imaginar que o favor pode ter esfriado. 30 dias é tempo suficiente para perceber que, mesmo com coroa, alguém pode ser descartável. Ela mandou a resposta. Mordecai devolveu com palavras que cortam como lâmina. Ele disse que ela não deveria imaginar que, por estar no palácio, escaparia mais do que todos os judeus. Disse que se ela ficasse calada naquele tempo, socorro e livramento viriam de outra parte, mas ela e a casa de seu pai pereceriam. E então lançou a pergunta que atravessa o silêncio como clarão. Quem sabe se não foi para um tempo como este que ela chegou à posição de rainha? Esther ouviu, e por um instante, é como se a narrativa prendesse a respiração. Então ela respondeu com decisão. Mandou que Mordecai reunisse todos os judeus que estivessem em Suzã e jejuassem por ela, por 3 dias, noite e dia. Disse que ela e suas servas também jejuariam. E concluiu com uma frase que não é discurso, é entrega. Entrarei ao rei, e se perecer, pereci. 3 dias. Dá para imaginar o palácio mudando de som. Servas andando mais devagar. Água servida e deixada intocada. A noite com tochas tremulando, sombras dançando nas paredes. Esther em silêncio, sentindo o peso do próprio nome escondido, do próprio povo condenado, e do caminho estreito que tinha pela frente. No 3º dia, Esther vestiu seus trajes reais. Não era vaidade, era protocolo.
era a armadura. Ela se colocou no pátio interior do palácio, em frente à sala do trono. Ali, o espaço era aberto e perigoso. Guardas, colunas. A distância que separa uma pessoa viva de uma pessoa morta. O rei estava sentado no trono, de frente para a entrada. Ele a viu. E no instante em que aquela visão poderia ter sido sentença, o texto diz que ela alcançou favor. Assuero estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro, gesto que sela a permissão, como se a vida fosse devolvida com esse toque. O rei perguntou o que ela desejava. Prometeu dar até metade do reino, expressão de grande generosidade dentro da linguagem de corte. Esther, no entanto, não derramou tudo ali. Ela não acusou Ramã no pátio, não implorou em desespero diante de todos. Ela escolheu um caminho mais cuidadoso, como quem atravessa um lugar cheio de armadilhas. Ela pediu que o rei e Ramã fossem a um banquete que ela prepararia. E o rei aceitou, Amã também. No banquete, entre taças e comida servida, o rei repetiu a pergunta. Qual era a petição de Esther? Qual era o pedido? Esther respondeu com outra camada de paciência. Se ela havia achado favor aos olhos do rei, se ao rei agradava, que ele e Ramã fossem ao banquete que ela prepararia no dia seguinte, então ela declararia seu pedido. É uma demora que aumenta a tensão, porque naquele intervalo, a vida de um povo inteiro ainda está presa a um decreto selado. E cada dia que passa é um dia mais perto do 12º mês. Ramã saiu daquele banquete alegre e de bom ânimo. Ele tinha sido convidado, ele dentre todos. A rainha o chamara pelo nome, o rei o acompanhara. Tudo parecia confirmar que ele era indispensável. Até que ao passar pelo portão do rei, viu Mordecai, o mesmo homem, a mesma postura, a mesma recusa. Ramã se encheu de indignação, mas se conteve, foi para casa. Mandou chamar amigos e sua esposa Zeres. Contou as glórias, suas riquezas, seus filhos, sua posição, o fato de ter sido chamado ao banquete de Esther com o rei. Mas ao final, confessou que corroía todo o brilho. Tudo aquilo não lhe satisfazia enquanto visse Mordecai, o judeu, sentado à porta do rei. Zeres e os amigos deram um conselho simples e cruel: construir uma forca alta. O texto menciona 50 côvados, e pela manhã, pedir ao rei que Mordecai fosse enforcado nela. Então Ramã poderia ir alegre ao banquete. Ramã gostou, mandou preparar a forca. A noite caiu, e é aqui que a história gira com uma chave pequena. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Não há explicação longa, apenas a insônia. Um homem poderoso, deitado em lençóis finos, cercado por guardas, mas incapaz de mandar no próprio sono. O tipo de fragilidade que nenhum decreto resolve. Assuero mandou que trouxessem o livro das crônicas, os registros dos feitos do reino, e que lessem para ele. A leitura começou. E como se a história tivesse esperado por esse exato momento, chegaram ao trecho em que Mordecai havia denunciado a conspiração dos 2 oficiais que queriam matar o rei. O rei perguntou: que honra e distinção foram feitas a Mordecai por isso? Responderam: nada foi feito. Nada. Uma frase curta, mas ela abre um vazio. E esse vazio exige ser preenchido. O rei decidiu que aquilo precisava ser corrigido, e perguntou quem estava no pátio. Era cedo, mas Amã já estava ali, vindo para pedir a morte de Mordecai. Ramã entrou. O rei perguntou: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Ramã, em seu coração, pensou que o rei queria honrar a ele mesmo. Então sugeriu o auge da honra pública: vestes reais, um cavalo que o rei usasse, uma coroa na cabeça do cavalo, e que um dos príncipes conduzisse o homem pela praça, proclamando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O rei ouviu e respondeu com rapidez: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com Mordecai, o judeu, que se assenta à porta do rei. Não omitas coisa nenhuma de tudo o que disseste. A sentença caiu sobre Ramã como pedra. Ele teve que vestir Mordecai, teve que colocá-lo no cavalo, teve que conduzi-lo pela praça da cidade,
teve que proclamar em voz alta a honra do homem que ele queria pendurar numa forca. Dá para imaginar os olhares na rua, o choque contido, o sussurro passando de boca em boca, os passos parando por um instante. Mordecai, honrado diante de todos, e Hamã, o exaltado, transformado em servo daquele que odiava. Depois, Mordecai voltou ao portão do rei, como sempre, sem espetáculo. Hamã, porém, correu para casa, aflito, com a cabeça coberta. Contou tudo a Zereis e aos amigos sábios. E eles, que antes haviam inflado sua confiança, agora disseram algo que soava como presságio. Se Mordecai, diante de quem Hamã começara a cair, era da descendência dos judeus, Hamã não prevaleceria, mas certamente cairia. Ainda falavam quando os oficiais do rei chegaram para conduzir Hamã depressa ao banquete de Ester. O segundo banquete. O ar ali devia estar mais pesado. O rei, a rainha, Hamã, taças servidas, olhos que evitam encarar o fundo do abismo. E no centro, a pergunta do rei, pela terceira vez. Qual é a tua petição, rainha Ester? Qual é o teu pedido? Até metade do reino te será concedida. Ester respondeu. Ela pediu, antes de qualquer outra coisa, pela própria vida, e em seguida, pela vida do seu povo. Disse que havia sido vendida, ela e o seu povo, para destruição, morte e extermínio. E acrescentou que, se tivessem sido vendidos como servos e servas, ela se calaria, porque o dano não compensaria a perda para o rei, mas aquilo era morte. O rei Assuero perguntou, com indignação, quem é aquele, e onde está, que se atreveu a fazer tal coisa? Ester disse, o adversário e inimigo é este mau Hamã. Hamã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. O mundo que ele controlava com decretos agora se estreitava em torno do próprio pescoço. O rei se levantou, furioso, e saiu para o jardim do palácio. A ira precisava de espaço. Hamã ficou para suplicar a rainha pela vida, porque viu que o mal estava determinado contra ele pelo rei. Ele se aproximou do lugar onde Ester estava reclinada, tentando implorar, tentando encontrar qualquer rachadura na sentença que se aproximava. Quando o rei voltou do jardim e entrou na casa do banquete, viu Hamã caído sobre o leito onde Ester estava. E suas palavras vieram como acusação. Porventura ele ainda quereria violentar a rainha na minha presença, nesta casa? A frase mal havia saído quando cobriram o rosto de Hamã. Em corte, cobrir o rosto é como apagar o nome antes da morte. Então um dos eunucos, Arbona, mencionou algo que estava pronto, como se o próprio cenário tivesse guardado uma ironia final. Havia uma forca em casa de Hamã, que ele tinha preparado para Mordecai, o homem que havia falado para o bem do rei. O rei respondeu, enforcai-o nela. E Hamã foi enforcado na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Assim termina aquele trecho com uma imagem que não precisa de explicação. O instrumento de morte preparado por orgulho se torna o lugar da queda de quem o construiu. E a ira do rei se aplaca. Mas, mesmo com Hamã morto, o decreto que saiu com o anel do rei ainda existia, selado, espalhado, aguardando o dia marcado. A história, ali, não vira conto simples. Ela mostra que palavras seladas têm peso, e que decisões políticas deixam rastros difíceis de apagar. Ainda assim, dentro do palácio de Suzã, naquele ponto, uma coisa estava clara. A noite em que o rei não dormiu abriu uma porta onde parecia não haver porta. Um registro esquecido foi lido. Uma honra atrasada foi concedida. O inimigo foi exposto no lugar mais público possível, na mesa do rei, diante da rainha. E Ester, que entrou na sala do trono correndo o risco de morrer por ter sido chamada tarde demais, sai daquele banquete com sua identidade revelada e seu povo visível. Não mais um povo espalhado, descrito por um acusador, mas gente de carne e sangue, como a rainha que se colocou entre eles e a lâmina. Em Suzã, as tochas continuariam tremulando nos corredores. Mensageiros continuariam cruzando portões. Salões continuariam cheios de ouro e de silêncio. Mas alguma coisa havia mudado. Porque às vezes, o destino não vira com trovões.
Às vezes, vira com uma recusa silenciosa no portão, com o jejum de 3 dias no escuro, com o cetro estendido por um rei que poderia ter dito não, e com a estranha, frágil, decisiva realidade de uma noite em que o homem mais poderoso do império simplesmente não conseguiu dormir.